Tu não vais conquistar o teu físico de sonho se cometeres pelo menos um destes 7 erros e se o teu objetivo for construir aquele físico do tipo Brad Pitt no Troia, cometer um destes erros vai ser literalmente a diferença entre construir ou sonhar apenas com o físico. Por isso, primeiro erro e possivelmente o mais importante deles todos, treinar muito. A primeira coisa que tu tens que perceber é que o teu corpo transforma é no descanso e não no treino. O treino dá o estímulo e no descanso é que o teu corpo regenera para depois voltar às sessões seguintes mais fortes. E não é o número de séries, não é o número de exercícios, nem o número de repetições que importa. É sim se acrescentas mais 1 quilo ou mais uma repetição. Progressive Overload, baby. Por isso eu vou-te explicar a minha filosofia para teres mais ou menos uma ideia como é que isto funciona na minha cabeça. A minha ideia é ter movimentos-chave. Pull-ups, Bulgarian Split Squats, dips, incline press, overhead press e Romanian deadlifts. Todo o meu treino anda à volta destes exercícios. Ou seja, eu faço estes big boys e faço variações destes exercícios, destes big boys, para conseguir progredir, ter um estímulo diferente e passar platôs. Depois, o que os big boys não treinam bem, eu faço movimentos isolados para dar um target em áreas mais específicas. Faço, por exemplo, braços, trabalho de ombro posterior, também faço trabalho de mobilidade. Tudo isto faz parte de um bloco. Big Boys, variações dos Big Boys e movimentos isolados. E isto dá-me uma margem de progresso gigante, porque quando eu fico estagnado numa coisa, o que eu faço é uma variação diferente e começo a progredir nessa variação. Depois fico estagnado, faço outra variação e começo a progredir. Isto é basicamente abrir um loop, fechar um loop, abrir o loop, fechar o loop. Isto é como Progressive Overload funciona para mim e é a minha visão real do que isto representa. Agora, em termos de treino e de quantidade de repetições e sets é que tu deves fazer, também é muito simples. É a quantidade certa que te permita recuperar bem e voltar a cada sessão mais forte. Nem é fazer muito, nem é fazer pouco. É fazer o certo. Porque se de sessão para sessão tu vês que não consegues progredir, então alguma coisa está mal. Ou tens que reduzir o volume, ou tens que fazer variações diferentes. Mas o que estás a fazer, simplesmente não podes continuar a fazer. O que me leva ao segundo erro, que é comer pouco. E eu já fui culpado disso, porque nós gostamos sempre de ter ali o body fat bem baixo, mas esquecemos que isto é construir músculo. E para construir, tu precisas de matéria-prima. Por isso, o meu conselho vai ser sempre comer acima da tua manutenção. 200 a 300 calorias. É assim, se tu consegues progredir no gym e a manutenção, então faz isso. Especialmente na fase inicial, os newbie gains, tu vais conseguir progredir. Agora, se estás naquela fase de platô, com pouca gordura, em que simplesmente não consegues, faz um lean bulk de 200 a 300 calorias. Isto vai dar energia extra suficiente para tu conseguires recuperar bem e progredir. Vais ter mais glicogênio nos músculos, o que é bom para conseguir colocar intensidade nos treinos. E mais importante, não vais acumular muita gordura. Porque ninguém quer ser puffy. Quem é que quer ser puffy? Quando uma pessoa fica muito puffy, estraga completamente tudo. A cara fica inchada, ficas com os hormonas meio em baixo. Não, 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 não. Isto aqui nós somos diferenciados. Queremos construir aquele físico de deus grego, com as proporções e com a baixa gordura. Músculo forte. O que me leva ao terceiro erro. O peso que levantas é leve demais e não colocas a intensidade que é preciso. E eu aqui vou fazer o debunk do maior mito que há, que é o pump. Tu não precisas ter um pump para ter progressive overload. Tu podes ter um pump e ter progressive overload, mas também podes ter um pump e não ter progressive overload. Porque tu com aqueles pesos leves realmente consegues ficar com um pump e com os músculos ali meio inflamados, mas isso é temporário. Isso não te vai dar aquela progressive overload e não te vai recrutar aquelas fibras com maior potencial de crescimento. Por isso o que tu queres é ficar forte no intervalo de 5 a 9 reps, que é aí que tu consegues recrutar as fibras do tipo 2, que são as fibras que têm a maior potencial de crescimento e são aquelas responsáveis por força, explosão e reação. Isto é aquilo que tu queres. E focar também, principalmente, o teu treino nos movimentos compostos, que eu falei há pouco. E aquelas sets de 3x10, 4x10, com pouco tempo de descanso, 30 segundos a 1 minuto... Isso é tudo muito bonito no papel, mas isso na vida real não resulta. Eu já experimentei, só me canso, não tenho resultados, perco tempo e energia. Por isso, o que funciona
E o que funcionou muitíssimo bem para mim e o que me deu mais resultados foi Reverse Pyramid Training. Porque consigo colocar intensidade, é rápido, não me desgasta muito e consigo ganhar força e músculo ao mesmo tempo. Por isso, faz 2 ou 3 sets de aquecimento, vais aumentando o peso, lightweight, e depois fazes a tua top set, 5 a 7 reps, depois reduzes o peso entre 10 a 20%, fazes 6 a 9, e na terceira set reduzes o peso entre 10 a 20% e fazes 8 a 12 repetições. E tens que fazer isto com um bom tempo de descanso, 3 a 5 minutos, para conseguir recuperar bem, que é para conseguir colocar a intensidade boa e máxima. Porque o segredo está aqui, porque tu não vais estar a fazer muito, mas o que fazes em Reverse Pyramid Training vai-te dar resultados simplesmente que tu nem vais acreditar. O que me leva ao quarto erro que te está a impedir de construir aquele físico digno do deus grego, que é a proteína. A proteína é aquela coisa de extremos. Ou comes muito ou comes pouco. Se comes pouco é fácil. 1,8 gramas por objetivo de quilograma de peso corporal. Agora, se comes muito, não precisas. Primeiro, porque não vais ter mais resultados. Segundo, porque a proteína é o macronutriente mais caro e a única coisa que vais estar a perder é dinheiro. E terceiro, porque vais estar a tirar espaço às gorduras e aos hidratos, que são extremamente importantes para teres bons níveis de energia e bons níveis hormonais. Quinto erro, focas mais a tua atenção em perder gordura do que em ganhar músculo. Porque eu sou a favor de uma pessoa ter pouca gordura, mas a partir do momento em que os teus números e a tua força começam a cair, então é sinal que tens que fazer alguma coisa diferente. Porque isso simplesmente não pode acontecer só porque tu queres ficar shredded e com 6% de gordura. Não. Porque tu tens que olhar para isto como um jogo de percentagens. Porque quando tu te pesas, tu estás a pesar ossos, água, órgãos, gordura e músculo. Por isso, em vez de quereres perder ainda mais gordura, foca-te em ganhar um pouco mais de músculo. Porque 2 ou 3 kg de músculo no sítio certo fazem uma diferença no teu físico do dia para a noite. E já para não falar que a distribuição de gordura é genética e tu para perderes gordura de um lado tens que perder de todos os lados, por isso em vez de olhares para uma coisa de forma direta, por exemplo, em vez de olhares apenas para a tua cintura e quereres perder gordura da tua cintura, dá um passo atrás e olha para as coisas de uma maneira diferente. O que tu queres aqui é criar a ilusão da tua cintura ser mais pequena. Por isso tens de focar principalmente em crescer os teus ombros e as tuas costas para acentuar o V-taper e aumentar o rácio. Aumentas o teu frame, dás a ilusão que tens uma cintura mais pequena, começas-te a sentir mais confiante, o jogo começa a mudar e a sala é tua. Sexto erro, sono e stress. 1/3 da nossa vida é passada a dormir. E se durante a existência a mãe natureza não tirou o sono da nossa vida, então é mesmo sinal que isto é importante. Se tens menos de 25 anos, tu agora pensas que és invencível e que consegues passar sem dormir. Porém, quando fizeres 25 anos, aí vais perceber a importância que o sono tem. Por isso, dá boa prioridade ao sono, por favor, e tenta manter o horário de sono constante ao longo da semana. E depois tens a questão do stress, que é um pouco tricky, que esta é daquelas que pode influenciar o músculo, gordura, mexe com os teus rácios de sódio com água, por isso, isto é daquelas coisas que tu consegues controlar e não consegues controlar. Há coisas que tu simplesmente não consegues controlar. Trabalho estressante, família, é a vida. Agora, há outras coisas que tu consegues. Por exemplo, social media. Por isso a regra aqui é simples. Tu não podes estar a consumir aquele tipo de vídeos que é rápidos, scroll rápido e pranks. Esse tipo de coisas não. Isso não te vai acrescentar nada à tua vida e vai-te destruir completamente o teu sistema de dopamina. Já para não falar que perdes raciocínio e eu acho que as pessoas ficam burras a consumir esse tipo de conteúdo porque depois também ficam sem assunto. Por isso o que eu te recomendo apenas é consumir conteúdo educativo e escolhe apenas 2 ou 3 criadores. 2 ou 3 criadores de referência de um assunto que tu queiras aprender agora, foca-te apenas nisso. Quando abres uma app dessas, vai apenas às páginas deles. Não estejas ali naquele mindless scrolling que isso só te faz mal. Lê um livro. E uma das coisas que eu tenho feito recentemente e que eu sinto que me ajuda a processar melhor e a estar melhor é ouvir Power of Now pelo menos 10 minutos. Porque isto permite-me realmente estar ali num momento presente, a ouvir o homem ler o livro e eu estou ali. Não estou a fazer mais nada, de olhos fechados, tenho um mundo ali todo concentrado. Não há distrações. E se tu fizeres isto durante algum tempo, tu vais sentir-te mais calmo, mais calculista, mais razoável
E isso é tudo coisas que vão melhorar a tua vida. E sétimo erro, e este aqui é especial, e é não ser consistente com o plano. Porque a maior parte das pessoas quer resultados rápidos e isso nós já sabemos. Mas para haver crescimento, primeiro tem que haver aquela fase de adaptação. Porque uma das coisas que eu reparo é que nas coisas grandes que acontecem e nos grandes planos, o progresso diário é praticamente inexistente porque tu nem o vês. E tu até podes pensar que aquilo que estás a fazer não está a resultar, mas os resultados medem-se em meses e em anos. E confiar no processo foi das coisas mais importantes que eu aprendi na preparação da minha maratona. Porque eu fazia na maior parte da semana treinos com ritmos baixos e depois uma vez por semana eu fazia treinos intervalados, 400 metros, 800 metros, 1000 metros, e isso era realmente difícil. E eu pensava, como é que eu vou correr 42 km a este ritmo se não consigo correr e ficar morto? E é aqui que confiar no processo e no plano é importante, porque eu no dia da prova comecei a correr e realmente comecei a ver o impacto que o treino estava a ter, porque eu simplesmente não queria acreditar, tipo, como é que eu estou a correr a este ritmo? Se eu há uns tempos corria 1 km assim e não conseguia aguentar, como é que eu estou a conseguir estar a correr 10 km, 20 km, 30 km, 40 km a este ritmo? E a única razão disso ter acontecido foi porque eu confiei no processo. Por isso, se não estás a ter os resultados que queres hoje, confia no processo. Porque isto não é uma questão de se o plano resulta ou não. Isto é simplesmente uma questão de consistência. De ser consistente e aparecer todos os dias. Porque desistir é para os fracos. Quem quer aguenta. Isto é 100% mental. E quem quer dá o lock-in. Tens o link na descrição para trabalhares comigo. Tens também um link para subscrever a minha lista de e-mails, onde eu te vou dar 30 dicas durante 30 dias para transformar o teu corpo. E se tu quiseres saber porque é que é importante ter abdominais hoje em dia, então clica neste vídeo aqui onde eu explico a importância.